Então, esse tema, ele acaba sendo muito forte, pelo menos em todo o tempo, ele sempre foi muito discutido, muito conversado, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado quando nós estudamos esse tema. A aula passada eu ainda falei essa frase, para não atacar a Igreja de Cristo, sabe? Apontar determinados pontos e falar, isso aqui é heresia, isso aqui é errado, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. O nosso coração tem que continuar leve diante do Senhor, né? Então, sabe por quê? Porque senão nós vamos adquirir um coração, sabe de que maneira? Crítico. Só criticar. Exato. Tudo que vem, e Deus não quer isso. Nós estamos aprendendo para termos coração em Deus, para não sermos enganados, para não cairmos em qualquer rede, porque é muito perigoso. Tem muita coisa, agora nós podemos falar, tem muita coisa errada hoje em várias igrejas, não são todas as igrejas, a Igreja de Cristo tem presente, Deus cuida da igreja dele, ele é o dono da igreja. Quem somos nós para dizer isso ou aquilo? Então, vamos estudar, vamos entender, mas nós temos que ficar atentos e temos que conhecer, porque está muito perigoso. Tem muita coisa bonitinha, é muito bem, sabe, pregações bonitas, às vezes, né, uma mensagem bonita, isso, aquilo, mas na realidade tem muita coisa que não está bem, não bate com a palavra, né? Porque você acha que uma seita vai escrever aqui na placa deles, nós não acreditamos em Jesus? Ou seita. Ou seita, uma seita. Igreja não sei o quê, tá assim, seita. Seita. Não vão. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, né? E muito cuidado. Então, hoje nós vamos... Oi? Eu vou... quer ver? Tem o link, depois eu passo para você. Eu acho que a primeira aula vale a pena ser. Heresias, o que é doutrina, usos e costumes. Eu vou fazer o seguinte, mas pessoal, tem que ficar, porque assim, assim que o link, o Wagner, ele faz a edição, me mandar, eu vou mandar para vocês. Excepcional. Assista. Tem tudo esclarecido, usos e costumes, sem heresia. Isso. Então, está na página, olha, se nós for vermos, página 22, 23, 24, né? Eu vou continuar com aquilo que é dando uma sequência. Eu acho que a aula passada é esse tipo. Tá bom. Né? A definição de seita, nós vamos ver que não é fácil identificar. Tem seitas que você olha e tem um amigo, tem uma família amiga, e você fala, meu Deus, mas você não é uma pessoa tão boa, né? São pessoas tão boas, por exemplo, o que você diz dos mormons? Eles são educados, finos, acolhedores, cheios de famílias. Pai do Senhor, Augusta. Augusta, glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, que bom te ver, Augusta. Então, adventista, então eu quero passar, hoje, nós vamos ver, e eu quero falar um pouquinho da Igreja Católica. Porque tem ali umas condições que vieram lá de trás e que eles vivem ainda hoje. E um dos pontos fortes da Igreja Católica é a idolatria. Então, encaixa dentro de um estudo que nós vamos ver hoje, que chama de pseudo-igrejas, que são pseudo-cristãs. O que é a palavra pseudo? Falso. São falsos cristãos. Tem o Cristo, tem isso, mas tem os seus dogmas, que é Maria, que é o Papa, que é infalível, e tem a idolatria, né? Então, a Igreja Católica ainda tem toda essa condição que nós podemos estudar.
E ela Ele tá pegou. vivo? Só que Jesus tem poder. Tá maluco? Ai, meu Deus. Ah, ela vai comer. Ela matou o rato. Vai. Ela vai poder tocar na pastura. Vamos ver se ela desce. Ai, entrou. Ela tá com medo na boca. Ai. Vai. Tá. Eu fiquei brincando com um negócio assim, daí eu fui ali, ela sabe que Você acha que ela vai dispensar? Você acha que ela vai dispensar? Você acha que ela vai dispensar o banquete dele? Fala dos irmãos, amor. Exato. Eu tô gritando. É? Vem da rato ali, a Belinha é um rato. Então, na aula passada, nós demos algumas definições, né? Eu acabei colocando aqui uma frase, pelo menos uma frase para nós entendermos o que é seita, o que é heresia e o que é ortodoxia. Né? São três palavras muito coligadas para nós entendermos o que nós vamos estudar. E aí ele falou, bom, agora eu entendo do que nós estamos falando. O que é a palavra ortodoxia? É uma palavra que vem do grego, então parte dela, e ela é uma palavra que a gente chama de híbrida, né? Elas são duas palavras. Orto. Orto no grego significa aquilo que é reto, correto, alinhado, perfeito, não tem nenhum defeito. Né? Ela tem exatamente esse significado, esse radical do outro. A palavra doxia ou doxa, ou doxia, ela significa fé, ela tem aponta para isso em determinadas interpretações aonde essa palavra é colocada. Por exemplo, doxologia. Doxologia é estudo da glória de Deus. Né? Por exemplo, que está no Salmo 150, que eles falam sobre louvores, adoração ao Deus verdadeiro, Salmo 150. Então, ali tem uma doxologia, né? De adoração ao Senhor. Então, doxa está direcionado para fé, doutrina e glória. Só que vocês não viram o que é a palavra doutrina, mas nós vamos ver, eu dou uma definição muito simples. Então, agora, para nós entendermos, o que é uma seita? Uma seita é um desvio de quem? Da ortodoxia, daquilo que é reto, daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Né? Aí, o que é uma heresia? Não vou me entender. Uma heresia é uma distorção da palavra de Deus, da palavra verdadeira, da palavra genuína. Né? E isso é muito sério, é muito sério. Por exemplo, deixa eu dar um toque bem forte sobre heresia. Nós temos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem seitas que aboliram exatamente o nome de Cristo. Elas são unilaterais, elas pensam apenas no Deus Todo-Poderoso. Quer um exemplo muito claro? Judaísmo. Só Deus. Só Deus. Só o Elohim. Vocês explicaram no plural, o Elohim, né? O Elohim, na tradução hebraica, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Mas eles não entendem essa condição. Apenas o Deus. E Deus Pai, o Senhor. Né? Apenas isso. Jesus não existe. Então o judaísmo contém uma heresia. Então, o que acontece? O judaísmo, ele é uma seita. Nós vamos entender, né? Agora, o que é que nós vimos a aula passada, só para vocês entenderem? O que é uma doutrina? Uma doutrina, ela divide em três. Doutrina divina, doutrina humana e doutrina demoníaca. Né? Divide-se em três. Divina, nós vamos entender. O que é doutrina, por exemplo, da salvação, doutrina do pecado, doutrina da Trindade, doutrina de Deus, do Deus Pai, doutrina do Espírito Santo, né? Isso é uma doutrina. Agora, não podemos confundir, isso que eu explicava no passado,
o que é usos e costumes. Usos e costumes não é doutrina. São costumes que veio de dentro, lá de trás, né? E que o homem colocou. E que, dentro da teologia, não se chama isso de doutrina. Chama-se de usos e costumes. Agora eu quero falar, é algo totalmente errado ter eu? Não, não tem. Só que doutrina salva? Não salva. Esse negócio de cabelo, esse negócio de salto alto, esse negócio do obreiro tem que usar terno preto. Meu pai era, vixe, que não podia nem ter o corte aqui atrás. Não pode cortar cabelo. Aí depois, com os anos, a doutrina, esse tipo de doutrina foi mudando. Não podiam, mas agora tem vários que podem. Agora está usando salto alto. Agora está, né? E agora está abrindo o terno para o homem. Tinha umas igrejas que o homem, até o obreiro, tinha que usar o chapéu. Tá? Você tem que saber o que você veste. Isso. Não, mas isso daí... Vocês concordam que não precisa nem ser evangélico? Então, não cabe. As vestes... Isso. Isso não é nem usos e costumes, né? É o posicionamento da pessoa. Né? Porque... exatamente. No seu trabalho. Isso faz parte, né, da pessoa se ver, sem chegar e falar, puxa, eu vou na farmácia, eu vou no mercado, né, eu vou para a escola. Não estou indo para a igreja, mas mesmo assim você tem que se posicionar. Né? Faz parte. Então, isso aí do ser humano. Né? Isso aí a gente nem conversa. Então, esses bons costumes, que eu vou chamar, eu vou traduzir, esses de bons costumes, não salvam ninguém. Não levam para o salvo, porque nós somos salvos pela graça. Não exatamente, não é de nós, é um dom divino. Nós somos salvos pela graça. Fomos alcançados, né? Isso é salvação. Então, agora, se entrar numa igreja onde tem uma usos e costumes muito forte, vai do coração de cada um. Não, quero ficar. Né? Porque se você ficar, é porque você vai manter a comunhão. Então, os usos e costumes vai fazer parte de você. Você não vai entrar em choque. Senão, é melhor você procurar outra igreja. Não, aqui eu me sinto bem. Tem usos e costumes, mas eu respeito, eu amo, quero e sirvo. Né? Agora, sim, tem gente que vai perder a comunhão com Deus por causa disso? Então não. Né? Então, você vê como é questão de coração. Mas isso veio lá de trás, tem igrejas... Agora que eu quero falar a frase que vocês vão entender. Doutrina, de verdade, a palavra doutrina divina, pode passar milênios, ela nunca vai mudar. Agora, e nem que fala doutrina de uso e costumes, toda hora. Deu para entender? Então, doutrina de Deus, sim, vá, nos leva para o céu. Agora, a doutrina do homem, e vamos chamar assim, que não é doutrina, é usos e costumes. Vamos colocar para ficar bonito, bons costumes. Né? Que aí a gente não choca ninguém, não aponta ninguém, né? Que são bons costumes. Mas não é do Senhor, não faz parte da palavra. Se você for procurar salto alto na Bíblia, você vai achar. Então, por isso que muitas pessoas têm mulheres, e muitas pessoas até querem na igreja evangélica, mas não gostam de usar saia. Eu não vou porque tem que usar saia, tem vestido. Então, eu, na minha conversão, assim, eu muito batista, tá? Eu não ficar usando saia, não sei ficar usando saia. E desde pequenininha, me colocava saia comigo, eu não gostava. Falei, você jamais vou virar crente. Eu não gostava de saia. Então, assim, é algo que Deus vai te libertando, sabe? Você vai se incomodando, Deus vai te libertando. E é isso. É de ordem natural. Mas é verdade. Né? Então, isso aí, agora, existe, então, religiões. Isso também é interessante.
E nesse movimento que aconteceu nessa época, que estava já numa condição de formação da Igreja Católica, logo naquela fase do ano, depois dos apóstolos, onde estavam aqueles defensores da Igreja, né? Começou a surgir, e surgiram dois movimentos. Um movimento que são os sapiensais e os proféticos, né? E as proféticas. Sapiensais é aquele que é relativo, pela página 22, é relativo, quer ver? Deixa eu pegar até aqui para a gente ler, está na página... Sapiensais é relativo à reflexão sobre o destino humano, sobre os caminhos, né, para atingir uma sabedoria, através do quê? De meditações. Então, você pode falar de quem? Do budismo, você pode falar do confucionismo. Confucionismo vem de um homem chinês chamado Confúcio, que ele era um grande filósofo, e era confuso mesmo, né? E ele tinha ideias. E aí ele soltou essa filosofia de frases bonitas, frases lindas, de você atuar na área da meditação, de você atingir um certo ponto de crescimento, como o hinduísmo, para atingir até o tal do nirvana, elevar a tua alma, né? Você ficar sem, né? E sentar daquela maneira de coque, porque se eu sentar, depois tem que chamar alguém para me ajudar. Ele sente de cócoras, né? Isso! E aí não dá, né? Ele fica sem, né? O hinduísmo tem o taoísmo, yoga, shintoísmo, né? Reiki, né? Todo jainismo está na página 22. Exatamente essa condição. Só que tem um outro movimento que surgiu, que é o quê? As proféticas. Religiões proféticas. As religiões proféticas são aquelas que vieram por revelação. Quem? Por exemplo, o islamismo. Lembra que Maomé teve uma revelação que ele seria o novo e último profeta, porque Jesus não era suficiente? Então, tem exatamente esse movimento profético gerou isso aí, que é o islamismo. Olha que coisa interessante. Mas, antes eu troquei a ordem do islamismo, veio também o cristianismo. O cristianismo, ele veio de uma revelação também. Só que ele veio de uma geração abrâmica, tá? Abrâmica, de Abraão, aonde houve uma bifurcação. Se nós olharmos na geração de Isaac, que era a promessa do Senhor, nós chegamos a quem? A Cristo. Olha que coisa linda. Se olhamos o outro lado, Ismael, nós chegamos aonde? Ao islamismo. Olha que coisa, né? Então, veio também por revelação, né? São essas que são por revelação. E vão ver outras depois, vocês vão ver que, né? Agora já comeu a sua... Né? Os gatos são para isso. Exatamente. Né? Agora, quando nós falamos dessas religiões e abrimos esses dois movimentos, que depois eu vou abrir aqueles estudos lá, eu vou abrir pseudos igrejas, depois eu vou abrir das religiões africanas, que vem a Umbanda, vem a Quimbanda, vem o Allan Kardec, o kardecismo, que vem de Allan Kardec, né? Que eles são bem disfarçados, né? São educados, tal, e etc. Mas também é o espiritismo forte, né? E aí eu vou abrir cada situação dessa. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja Católica, que é muito sério. Vocês vão ver que não é simples.
Por isso que há muitas igrejas influenciadas que vieram decorrentes de grandes erros. Parte nós vimos na história da igreja, né? E tem partes que eu deixei para falar exatamente nesse estudo de heresiologia. Agora, uma grande pergunta que acontece é o seguinte: por que estudar e aprender falsas doutrinas? Por que nós temos que estudar? Tá. Tudo bem. É para a defesa da verdade de Deus? Sim. Para a nossa defesa? Sim. Para não cair em enganos. Exatamente. Segundo, para a defesa da nossa fé? Sim. Exatamente. Glória a Deus. Eita glória. Cheguei. Ele também. Amém. Essa é a Rejane, viu? Glória. Boa noite. Apareceu, foi, feliz também. Desculpa aí. Não. Quero também, feliz ano novo. Toda de branco. Feliz ano novo. É, a paz. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Né? Meus parabéns. Temos uma boa notícia. O primeiro dia de trabalho. Lindo, né? Quando ela passou para a gente, eu falei, alegrou o meu dia. Mas é um detalhe. É assim mesmo. Né? Segundo ponto, defesa da nossa fé. Porque é muito perigoso. Nós vamos estudar, vocês vão ver que essas falsas doutrinas, elas vêm muito devagarzinho e vão nos pegando e nós vamos comprando aquelas ideias. É sutil, é superficial. Nós vamos estudar, então, como nos defender disso? É por isso que nós estamos aqui. É exatamente por isso que nós vamos aprender a entender e reconhecer. Opa, espera aí, tem algo estranho aqui. Né? Tem momentos que vai vir pelo discernimento, e com o conhecimento da palavra, vem um discernimento maior. Fala, puxa, isso aqui não bate com a palavra do Senhor. Está meio estranho. Outro ponto, para a nossa defesa da palavra. Porque o que eles querem é exatamente furar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, para eles, é exatamente distorcer a palavra. É um grande problema. Eles não... Quem sabe a palavra, ele sai correndo. Por exemplo, testemunho de Jeová. A hora que você fala, olha, não, é que eu sou você não consegue falar angélico. Não, muito obrigado, que ideia, não sei o quê. Vamos. É verdade. Vocês concordam comigo que o crente bem ensinado, bem preparado, é mais difícil de cair? Tem tudo. Ele tem estrutura. Exatamente. Ele pode passar por situação de crise difícil, mas assim que vier uma seita na frente dele, ele fala, opa, calma lá. Já estou lapidado. Isso eu sei. Isso também sei, isso também sei. Não. Nessa não. Nessa eu não caio. Né? Por isso que todos os que vão para seitas em geral, é porque falta um pouco de conhecimento da verdade. Pode acreditar. Né? Teve essas semanas aí atrás, nós ficamos preocupados com uma pessoa que veio falar conosco, ligar, etc. E fomos conversando, fomos aconselhando, né, no diálogo, e percebemos que ela tinha dificuldades e falta de conhecimento com relação à salvação. Está dentro da igreja há muito tempo, batizada, aquela história que a gente já conversou várias vezes. Ela não tem certeza da salvação. Não. Falta de conhecimento, falta de estrutura, falta, né, daquele conhecimento, sabe?
de ler, estudar a palavra, meu Deus do céu. Ficamos preocupadíssimos. Que ela confessou. Falei, agora não. Aí a pastora deu uma aula, não, agora não pode desligar. Nem foi o tempo que foi. Aí ela foi ouvindo. Falei, meu Deus do céu. Entendi. Tirou um peso dos ombros. Já pensou caminhar dentro de Cristo há anos e anos? E não, meu Deus do céu, eu acho que não vou para o céu. Olha a frase, muito forte. Né? Eu vou porque Deus quer. Amém. Amém. Exatamente. Foi Ele que nos escolheu. É Ele, em primeiro lugar, que nos quer. Ele ficou ainda, né, cutucando, tentando nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, trabalhando no nosso coração. Ele fala, sim, Senhor, até que enfim você veio. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos essa troca. Exatamente. Né? Então, esse tipo de falta de conhecimento fica uma pessoa muito exposta. Vão, por exemplo, para falsas religiões, até muitas vezes por necessidade. Ofereceram algo, ele acolheu, está acolhido, pronto. E agora para sair. Então, é um problema sério. Muitas vezes cai até para resolver os seus próprios problemas. E a luta está tão grande que foi oferecida. Né? Então, é muito difícil. Porque falsas religiões são aquelas que se misturam com o cristianismo. É um pseudo-cristão. É muito complexo isso, é muito difícil. Então, mais na frente, nós vamos falar de um pentecostalismo que... Lembra que nós falamos de três... O clássico, né? O clássico, o nosso e o neopentecostal. Né? Então, está havendo exatamente tem alguns lugares que eu vi, está escrito como, olha o que estava escrito aí, em Homens Eternos, etc., a igreja mesmo de Cristo, etc., Assembleia de Deus. Né? E o pastor estava vestido com aquelas vestes de umbanda, com aquelas rouponas. Eu vi isso aí num vídeo, eu falei, Jesus. Você vê que coisas terríveis. Então, a Assembleia de Deus. Né? Eu olhei primeiro, ele estava de costas, quando eu vi, mas é uma mulher. Porque aquelas vestes, né? Exatamente, até aqui debaixo do braço forma aqueles negócios. Olha, é um vestido aqui. É um vestido. Um homem vestido aqui. Pastor. Assembleia de Deus. Então, são coisas assim que estão nos extremos. Tá? Nos extremos. Eu gosto da pastora muito católica. Sim. E as vestimentas dela, o pessoal de lá, é característica não, do país dela lá, da África. Então, são umas roupas muito coloridas, umas roupas assim. Tá. Eu entendi, mas aí você está caracterizando por ser missões. Né? Você percebe a diferença. A região dela. E isso daí chama, sabe o que chama isso dentro do estudo de missões? Transculturais. Né? Transculturais. Eu já vi pessoas que você vai cair numa tribo da África, se você for muito diferente, você não consegue evangelizar. Né? Então, é uma sabedoria de missões, isso aí, né? Chamado transcultural. Nesse caso... E nesse caso aqui, não era. Era a igreja mesmo. Estava escrito assim, Assembleia de Deus dos Mistérios. Depois vocês dão até uma procurada pela internet. Lembra? Assembleia de Deus dos Mistérios. Estava escrito assim. Quem me ajudou a chegar foi eu montava com aquelas escolas assim, vermelhas. Eu falei, eu estou com certo, estou errado, porque... Muito obrigada, Deus te acompanhe. Por isso que é duro dizer isso, mas está acontecendo isso na igreja de Cristo na face da terra. Tá.
Por quê? Porque as coisas estão afunilando, cada vez coisas mais tão complexas. Satanás está atingindo, Deus, ele está mais próximo, ele está em ação. Então, nós temos que manter a nossa vida em Deus. É a única solução, né? Mas quando nós estamos aprendendo, estudando a palavra, buscando Deus, estando próximo da palavra do Senhor, nós estamos mais saudáveis na fé. Olha, em Deus, no acreditar. E aí você já provou de quê? Já provou do quê? Do mel, que é a palavra da verdade. Já passou pela tua vida. Você já, aquilo lá, já muitas vezes fala, meu Deus, que mensagem de hoje. Aquilo fica no nosso espírito. Então, nós provamos já daqui. Nós sabemos, então, diferenciar o que é azedo. Quando saboreia o azedo, você fala, meu Deus, isso não é de Deus. Né? Então, nós conseguimos diferenciar daquilo que é e aquilo que não é. O tempo vai saber e vai nos mostrar cada vez mais o que é doce e o que é amargo. Sim. Que coisa, né? E é homem, né? É homem. E a Assembleia de Deus. E você viu a banda de pastores atrás dele? É um desses. Olha aqui. Ah, desculpa. É algo assim que assustador. É algo assustador. Hã? Então, é algo assustador. Tinha outro. Será que dá no EAD? Olha, tinha outro azul aqui, ó. Vestido. Vê se você consegue mostrar aqui. Aí, EAD. Foi EAD. Né? Estão conseguindo ver? Tá mais forte. São os pastores vestidos disso, com o microfone na mão. E a igreja, você viu? É uma igreja grande, evangélica, Assembleia de Deus. Quem fica com essa roupa são os padres. Né? Se vestindo. Então, não. Então, nós vamos perceber que nesses últimos tempos tem muita coisa que vai acontecer nas igrejas, né, com a obra do Senhor. E vai pensar que é do Senhor e não é. O nome da igreja é Assembleia de Deus dos Mistérios. Isso. Assembleia de Deus dos Mistérios. É um negócio terrível, né? E aí, o que surge? Sabe o que surge? Isso aí é uma abertura. Vão surgindo, sabe o quê? As heresias. Por quê? Porque o homem vai inventando, o homem vai criando. Querem saber de uma coisa? Nós tivemos, há uns anos atrás, fomos visitar, falamos que tem uma igreja batista, lá, como chama aquele lugar? Eles estavam totalmente judaizantes. Mas é uma igreja linda, enorme, não chegamos. Igreja bonita. Começou o culto, começou a cantar aquelas músicas judaicas. Né? E todo mundo dançar e todo mundo dançar. É igualzinho os judeus. Entram com a arca da aliança. Começou a complicar porque eles começaram a querer tocar na arca, adorar a arca. Por isso que Deus já não permitiu que essa arca viesse. Foi destruída, ninguém sabe onde está essa arca. Não existe mais arca nenhuma, porque a adoração é só a Cristo, a Deus Todo-Poderoso. E por isso que Deus sabia disso, ele não deixou a arca aí. Então, entraram com a arca, deixaram a arca, então as pessoas passavam a mão na arca. Você percebeu como é fácil trocar e cair para uma adoração de objeto, de um homem, adoração. Troca Deus por qualquer coisa. Idolatria. Idolatria. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque são heresias. Né? Por exemplo, é muito complicado, mas o que a palavra fala sobre os mortos? Você lembra quando nós estudamos sobre o rico e Lázaro?
Exatamente, que os mortos não voltam. E aí nós encontramos, que nós vamos comentar, por exemplo, que é o grande conceito, a grande base, fundamento de quem? Do Espiritismo. Que a pessoa volta nesse mundo a nascer, aí ele morre, e depois ele volta numa outra condição, porque ele vai indo e voltando, né? Simplesmente para mudar e se transformando até uma hora que ele não sei o que acontece. Né? Onde o Carlos chegou. Né? Então, esse é o fundamento do Espiritismo. E está escrito em Hebreus 9, 27, que ao homem foi dado viver uma única vez. Quem tem a Bíblia? Abre rapidinho, só para ver se o endereço está correto. Hebreus, se a minha memória ainda está boa. Hebreus 9, 27. Né? Então, isso é uma heresia muito grande. Então, vários pontos da palavra que Deus coloca muito grande. Primeiro, em 1 Coríntios 15, 9, 27. Da mesma forma, como está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Isso, final. Olha que coisa linda. Então, é dado a nossa vida viver uma única vez. Depois disso, o juízo. A morte é certa e o juízo também é certo. A morte é certa e o juízo também é certo. Né? Exatamente. Então, o Espiritismo, ele produz essa condição de heresia, aonde entra uma condição de doutrina demoníaca. E aí morre um parente, aí alguém leva alguém no Espiritismo para ouvir a voz do parente e para saber em que estágio que ele está. E aí vem aqueles troços falando e o povo acredita. E o povo acredita. E nós sabemos que quem está lá, através, né, de várias passagens bíblicas, que quem está lá, esquece. Eu lembro quando eu era mais nova, ainda, minha prima participava desses troços. Aí ela colocava para a gente aprender numa mesa, um copo e as palavras. Aí fazia com que o copo ia nas palavras, falando quem era aquela pessoa que estava escutando você. Falava o nome. Eles falavam, não, né? Exatamente. Eu não sou bater. Sim. Como chama? Ouija. É bruxaria. É bruxaria. É a mesma coisa. É um tabuleiro. Mesma coisa com o Tabuleiro. Ouija. Aí falava assim, aquele copo virar o espírito entra em você, quem deu. Olha. Brincando. Olha que isso é falando. Você é da família, tal, você morreu porque e essas palavras para fazer a frase. É bruxaria mesmo. É bruxaria. Mas colocava lá. E o homem, exatamente, né? Então, o homem, o que acontece? Ele vai abandonando o verdadeiro Deus e vai atrás de uma outra maneira de pensar, sabe? Você pensa diferente, então eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber. E acaba trazendo para dentro da igreja. Essa é a questão. E aí acontece o tal do sincretismo. Não, mas não tem problema, até aqui não tem problema. Não, mas até aqui nós podemos fazer. Explica de novo o que é sincretismo. Né? Sincretismo são misturas de religiões. Né? O sincretismo. Aí eles fazem isso. Tem uns que começam a colocar aquelas roupas, por exemplo, como que chama aqueles chales do rabino, do sacerdote, né? do judaísmo, e começa a cantar as músicas, carrega a arca. Né? Quer dizer, as igrejas começam a ficar fora dos propósitos de Deus. Olha isso. Perde, sabe, aquele caminho com Deus e começa a adorar outras questões do homem.
tudo questão do homem. Então, a igreja de Cristo é uma coisa, judaísmo é outra. Foi a briga de Paulo, sabe aonde? Aos Gálatas. Gálatas, quando eles começaram a abrir a igreja e que estavam formando o cristianismo, e Paulo foi mostrar para eles, ensinar sobre a palavra de Cristo, que não precisava mais sacrificar, que não precisava mais todos aqueles rituais todos. Os judeus que estavam ali dentro da igreja, depois de um certo período, eles queriam retomar aqueles que tinha no... Olha, deu uma briga, um conflito total. Foi uma guerra, foi duro Paulo acertar aquela igreja aos Gálatas. Pode ver que você vai ler os Gálatas, agora você vai ter uma outra visão. Você vai falar, agora não sei por que Paulo escreveu isso. Porque foi um conflito muito grande que Paulo teve, porque estava entrando aqui uma forma de heresias, formando, quase querendo formar uma seita dentro da igreja. E hoje não é diferente. Quando nós falamos do G12, que foram mais aí algumas igrejas que adotaram, mas tem várias igrejas maravilhosas, batistas, que adotaram o G12. Foi um movimento que teve. Entraram através, que eles falavam de células. Células é bom, mas o G12 é o movimento G12, né? Que eles, eu vou falar depois, eu vou abrir, tem no nosso livro, né? Eu vou falar para a Igreja Católica, depois eu vou falar um pouquinho. Tem gente que não conseguiu nunca mais voltar para a Igreja de Cristo. Passou até problemas psicológicos. Psiquiátricos. Que levava as pessoas para retiro, dava um banho de água, as pessoas saíam rolando pelo chão, misturando com água. Foi algo terrível. Foi que década? Foi na década de 80, viu? 80 e 90. Acabaram com igrejas de mil membros, 500 membros. Eu vi uma derrota toda. G12. Virou um radicalismo enorme, sabe? Usavam determinadas frases que eram chaveadas, bem feitas, e eles gritavam isso dentro dos cultos. Jovens saindo das igrejas. Então, foi o G12, foi um movimento que é algo demoníaco, sim. Depois eu vou falar de onde veio a origem disso, trouxe para o Brasil, e esse foi um movimento terrível, né? E é difícil acontecer isso? Não é difícil. É só sair da palavra do Senhor, começa. É muito fácil. É só a liderança da igreja não tiver um pulso firme com relação a Deus, começa a complicar. E se tiver algum ali no meio desse movimento, é isso que muitas vezes divide, muitas vezes, igreja. Eu já vi igreja dividir. E seguir alguém que estava da igreja, ia chegar lá, é uma montagem do quê? De uma seita. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Tudo isso acontece, né? Então, quando o significado da palavra heresia é escolha, em termos de ideias, são escolhas. Fundamentalmente, a palavra heresia é uma escolha. Você vê e enxerga. Você vai comprar aquilo para você ou não? Você quer ou não? É uma escolha. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Que bênção, pastor! Então, essa palavra heresia, quando ela entra nesse significado de escolha, de ideias, ela está trazendo o quê? Uma ideia, um conceito de falsas religiões, de engano, para ludibriar e para enganar. E fica muito fácil. Então, eu quero fazer uma pergunta. E agora nós vamos tentar identificar como tem que ter características antes de nós falarmos, pegarmos uma religião, que virou tudo religião. Religião é uma palavra geral, né? Religião é uma palavra geral. Significa religar, né?
Então, como identificar uma seita? Vamos na página 26 do nosso livro. Primeiro, não é fácil identificar uma seita. Página 26. Lá em cima da página 26 está escrito assim, ó, características das seitas. Né? Então, vamos lá. Apresento novas revelações. Tudo o que é para ser revelado já está na palavra. Deixa eu abrir aqui. Hoje acabou a caneta, mas eu quero, né? Eu quero falar, abrir algo aqui para a gente entender exatamente essa luz. Aqui. Deixa eu explicar. Na Bíblia, nós temos 3 condições teológicas estudadas, né, com relação à palavra do Senhor: inspiração, revelação e iluminação. Tá? Inspiração e revelação são os escritores do texto bíblico que tiveram inspiração e revelação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Moisés, ele viveu numa época, o Gênesis, ele teve todo revelado para ele, no livro de Gênesis. Ele sabia sobre Adão e Eva? Ele sabia sobre a queda do homem? Não. Aonde começa a vida e a história de Moisés? No segundo livro, Êxodo. Então, Moisés, ele teve inspiração de Deus e revelação para escrever Gênesis. O Apocalipse, apóstolo João, também, ele teve inspiração e revelação. E é interessante, vamos pegar pelo menos as 7 igrejas ali do Apocalipse. Ele não conhecia tudo aquilo, mas Deus falou sobre as 7 igrejas e eram características de cada uma delas. Então, inspiração e revelação. Né? Só um exemplo. Por exemplo, Paulo, ele diz claramente como que foi que aconteceu com ele. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Paulo também escreveu essas cartas maravilhosas que nós temos através da inspiração e revelação de Deus na vida do homem. Tanto que é verdade que passou por todos os canos. Quando nós falamos da Igreja Católica, dessa vez nós vamos falar dos 7 livros que tem lá a mais. Exatamente. Porque não passou pelos canos, né? Pelos canos, que análise de todas aquelas reuniões, não tinha inspiração, tinha muita coisa do homem humano, e tinha dados históricos, às vezes, mas não tinha inspiração, entrava em contradição com textos bíblicos. Porque através da hermenêutica é que nós temos a palavra da verdade. O princípio da hermenêutica é: a Bíblia explica a própria Bíblia, para não ter contradição. Olha que coisa, né? Então, nessas bases, quando nós tivermos, vai ter um livro de hermenêutica. Então, eu quero passar algumas coisas para vocês entenderem. Tá? Exatamente sobre isso. Quando você encontra, você vai discutir ou vai conversar sobre a doutrina do pecado, você encontra, por exemplo, o pecado no Antigo Testamento, e que o Novo esclarece o Antigo, e o Antigo esclarece o Novo. Hermenêutica. Perfeito. Tá? Então, o que é agora iluminação? Né? Iluminação, isso daí é para mim e para você. Porque o texto já está. Nós não temos que mais ter revelação de texto bíblico. Porque nós não vamos reescrever a palavra. Não vamos, igual outro dia nós vimos aí, todo mundo sabe que tem, né, teve um pastor muito bem conhecido que ele queria reescrever a Bíblia. Porque a Bíblia precisa ser atualizada. Olha só. Algo conflitante, algo muito conflitante. E é um homem maravilhoso, que nós vamos, há uns 15 anos atrás, nós fomos ouvi-lo, e eu falei para a pastora Maura, sentamos ouvindo, falei, meu Deus do céu, que maravilhoso, um conhecimento, sobre a palavra, né?
E eu falei para a mamãe, não vai demorar muito. Esse homem vai gerar um problema. Tinha um lado intelectual muito forte e ele se permitiu isso crescer lá no coração, no interior, o orgulho, e aí ele caminhou por outros caminhos. Né? Olha que coisa dele. Então, não é essa base que Deus quer para nós. Né? Então, nós não temos a revelação, mas iluminação. Então, se você pegar a parábola do filho pródigo, você começa a ler, aí você ouve uma mensagem, você vê outro pastor pregando, ele tem outra iluminação daquele texto. Olha que coisa linda. Né? Então, não é a parábola mais conhecida, não é a parábola mais simples, mas nós vimos outro dia uma mensagem tremenda sobre um terceiro personagem, que é o filho que nunca saiu de casa. Onde ele estava? Perdido dentro de casa. Que coisa tremenda. Ali foi a questão maior do filho pródigo. Tirou todo o foco daquele que se perdeu, gastou tudo e voltou para os braços, totalmente arrependido. E aquele que está perdido dentro de casa? O terceiro personagem, o irmão dele. Mas olha o coração dele. Ele estava dentro de alma, mas você esteve sempre comigo. Porque... Mas eu estou aqui. Né? Olha o coração dele. Então, ele estava perdido dentro de casa. Né? Então, muitas vezes, nós encontramos... porque aí, né, eu estou escrevendo essa mensagem, né? Dentro da igreja e fora de Deus. Eu vou pegar esse terceiro personagem. Não, estou escrevendo essa mensagem. Dentro da igreja, olha que coisa. Eu falei, Jesus, que quando ele falou isso, né? Ele até indicou um livro para a gente comprar, a gente comprou. E aí veio dentro do meu coração essa frase. Né? Aí eu acabei comprando até um livro. É o pastor Nilson, meu irmão conhece. Né? Exatamente. Então, tem muita gente dentro da igreja e fora de Deus. Olha como é complicado o coração do homem. Então, a Bíblia tem essa condição. O que essa iluminação traz? Traz clareza do texto. Se você for pregar, você vai trazer uma mensagem, né, da sabedoria divina, do conhecimento de Deus, entendimento sobre o texto. A pessoa vai embora com todo aquele conhecimento que Deus trouxe naquela noite, naquele culto. Iluminação. Para a tua igreja, para aquele dia, para aquele tempo, aquele alimento, Deus construiu aquela mensagem. Iluminação, porque era necessário. Era necessário, por exemplo, naquele dia ter um consolo, um conforto, e no final fechava com a palavra de salvação, a conclusão, a aplicação daquela mensagem. Meu Deus, aí você fala assim, meu Deus, Deus falou comigo. Aí você conversa com outro, falou, hoje a mensagem foi para mim. Aí você fala o outro, não, desculpe, a mensagem foi para mim. Olha que coisa linda. Porque Deus trouxe essa condição para a igreja. Mas não era o mesmo texto? Iluminação. O texto é o mesmo, a revelação já estava ali, e a inspiração já estava ali, porque é a palavra do Senhor. Lindo. É exatamente isso. Né? Então, como nós podemos entender, identificar, então, uma seita? Então, agora dá para nós falarmos com relação a isso. Vamos lá, quer ver? Olha alguns itens que tem aqui. Diz assim, apresentam novas revelações. É uma verdade. Não existe novas revelações. Porque senão você vai criar uma nova Bíblia. Quer um exemplo? Os mormons. Está disfarçado. Eles têm um livro dos mormons. Eu tenho lá em casa para estudo. Eu tenho um em inglês e eu tenho um em português. Mas eu mantenho lá na biblioteca para... É outro batismo, né? Ele não aceita o batismo. Nem eu tenho. Eles queriam batizar
na igreja dele e falava que esse batismo Tem uma era série, igual. mas isso daí é um dos... Mas tem tanta coisa que eu li lá. E tem textos que eles pegam, eles têm um livro que o Joseph Smith trouxe a revelação. Olha isso. Lembra que nós falamos sobre ter a revelação profética? Joseph Smith teve. E aí ele escreveu, recebeu as tábuas, né? E ele reescreveu realmente aquele livro dos sonhos, através da revelação. E aí nasceu exatamente a igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias. Exatamente. Nós vamos falar sobre essa seita. Tá? Porque não é só, eles falam em Jesus, mas o líder deles, quando vai para cima, também está a forma, ele vira um Deus lá em cima. Eles têm uma coleção lá de Deus lá em cima, dos líderes. O líder deles acaba levando. E Sheila, ela, antes também da formação da igreja, tem uma série de condições terríveis. Né? Eles tinham poligamia anteriormente. Eles são insistentes, você recebe um dia. Eles são educados, finos, têm uma estrutura maravilhosa, te oferecem tudo. É um negócio impressionante a estrutura deles. Eles compram o terreno, eles constroem aquele padrão de igreja. Jovens entram lá, não conseguem sair. Estruturadíssimo. É muito sério. Nós temos que despertar, não podemos nos acomodar. Por que seitas crescem tanto assim desse? É uma pergunta, né? Muito terrível. Eles estão trabalhando numa questão muito forte. Sabe quem está por trás disso? Satanás. Mas Satanás puríssimo nessas questões. Olha o outro item. Apresentam novas interpretações da Bíblia. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Por isso que nós temos que estudar hermenêutica. Por isso que nós temos que ler e saber interpretar a palavra. Né? Aquilo que não está escrito na palavra, não fale, não mencione, porque está escrito na palavra não acrescentar e não tirar nem um tio e nenhuma vírgula. Está escrito na palavra do Senhor, exatamente por causa dessas condições. Apresentam um outro Jesus. E é verdade. Eles chamam de Jesus, mas o conceito de Jesus é outro. Outro, rejeitam o cristianismo ortodoxo. Então vamos entender. Eu dei a palavra. O que é a palavra ortodoxia? Lembra que nós já falamos aqui hoje, né? É uma palavra híbrida que veio do grego. Orto significa reto, correto, aquilo que é justo, íntegro. Não existe falhas. Isso é a palavra radical, orto. Doxa ou doxia, né? Fé, doutrina ou glória. No Salmo 150, como eu falei, né? Doxologia, estudo da glória do Senhor. Né? Então, juntando essas duas palavras, é aquilo que é correto e reto da fé, da doutrina do Senhor, né? E da glória. Né? Então, isso é a palavra ortodoxia. Isso é que é a verdade. Então, isso que nós temos que entender que é o cristianismo verdadeiro. Fugiu disso, começa a complicar. Porque é muito sorrateiro, é muito sutil a entrada de uma coisa que não é verdade. Passa a imperar, e é interessante porque ele se multiplica com uma facilidade. De uma ideia, ele começa a gerar uma regra, de uma regra vira um ponto de lei, de uma lei está valendo a verdade, e aquilo continua. É um negócio tremendo, que você não consegue eliminar. Né? Possuem uma liderança muito forte e dominante. Às vezes você vai ver essas seitas, muitas vezes, tem um líder, eu esqueci daquela seita que tinha um chinês, Shoujo, uma seita chinesa, que ele era um líder, ele era radical, ele levava todo mundo para uma fazenda e houve um reverendo mundo. E houve um suicídio em grupo.
Porque todos tinham que tomar do mesmo veneno naquela mesma hora para todos morreram porque chegou a hora e etc. Isso é uma seita. Por quê? É um líder que é dominante, ele não tem a palavra. Vale a regra e a lei dele. Não existe palavra do Senhor. Você percebe? Só que tem uns que é sutil. Até pode abrir a palavra do Senhor. Mas dentro dele há outra motivação, há outra intenção, e ele vai conduzindo o grupo, né? Sabe, daqui, na dureza, na firmeza, não na palavra. Você pode ser firme, correto, na palavra do Senhor. Agora, você querer ser duro na questão humana do homem, cuidado. Vestir farda de sargento, iba. Na palavra de Deus, isso sim, vale. Isso é pecado. Por exemplo, começar a amolecer. Não, olha, fulano no casamento cometeu um erro. Trocar a palavra erro por pecado? Tirar pecado e colocar erro? Por exemplo, adultério. Adultério é um erro? Não, adultério é pecado. Não podemos mudar nomenclatura bíblica. Tem peso espiritual e explicação, né, e condição muito clara, transparente da palavra, o que é pecado. Pecado não se pode brincar. Nunca brinque, não podemos brincar com o pecado. Né? Então, eu falo, não, você percebeu o que é? Por quê? Porque nós estamos numa fase da relatividade. O que é a relatividade? Eu lembro que nós falamos aqui uma vez, que tudo é relativo. Ah, mas espera um pouquinho. É errado, mas não é muito. Aí vai amolecendo. Então, realmente, um adultério, não é muito. Um erro, né? Por favor. Né? Uma mentira. Não. Só uma mentirinha. Foi uma escorregada. Foi uma escorregada. Entendeu? Aí soma-se a outra. Soma-se a outra, mas nunca vai ser pecado, então. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. É isso que é a questão. E sabe que é a questão maior, dentro disso, é que você perde a comunhão com o teu Deus. O nosso segredo é que nós perdermos a graça do Senhor, fica muito complexo. Nós temos que ter a graça de Deus na nossa vida. É isso que é gostoso. É isso que te leva a servi-lo. É isso que te leva a amá-lo, a querer esse Deus, a buscar esse Deus. Amar, falar, eu quero Deus. Eu quero esse Deus assim. Eu quero, entendeu? É diferente, não é? Lembra que nós já conversamos sobre isso? No ano passado, olha, né? É dessa forma que nós temos que servir. Agora, sermos subservientes desse Deus, você não vai conseguir servir. Você não vai conseguir. A gente fala que Deus faz que a gente é tudo. Desse jeito. Aí eu venho e falo assim, deixa eu chegar no ponto, porque aqui é lá. Aí começou a chover. Eu falei, não, espera um pouquinho, né? Deixa eu chegar no ponto e chove. Eu cheguei no ponto e obrigada. É real. É real. É um encontro com o teu Deus real. E não tem lugar, né? E não tem local. Você abriu o teu coração para Deus. Você pode estar dirigindo dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do metrô. Né? Mudam constantemente a sua teologia. Sabe que a teologia, a palavra teologia, nós já estudamos. É o estudo sobre Deus. Como que você pode sair dessa? Onde você vai? Vai entrar outro Deus? Quando nós estudamos a Igreja Católica, vocês vão perceber. Porque você lembra, né? Na época, nós vamos estudar, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre a Igreja, vou usar primeiro a Igreja Católica. Por quê? Porque é uma pseudo-cristã. Esse é o conceito da Igreja Católica. Né? Olha que coisa. Mas Deus ama a Igreja Católica? Ama. Deus quer a salvação de todos? Sim. Sabe que eu já falei o que eu penso da Igreja Católica, né? Você acha que Deus vai perder todo aquele povo lá? Deus quer tudo aquilo, Deus ama todo aquele povo lá. Tem muito, hein? Tem muito. A nossa América do Sul, ela é
essencialmente católica. Nós fomos colonizados, exatamente catequizados através da Igreja Católica. Não tem como. Sim. Vou falar, é um dos sacramentos. Confirmação do batismo. Confirmação do batismo. É o quê? Tem outros, né? Acho que são quantos sacramentos? Acho que são 7 sacramentos. Acho que são 7 ou 9 sacramentos, a Igreja Católica. Você percebe, né? Você vê, né? Aí você lê a Bíblia, você olha que é você aceitar Cristo, novo nascimento, e tem 2 ordenanças. O batismo nas águas por imersão, como Cristo fez, e a ceia do Senhor. 2, olha que coisa linda. Né? Mas aí não teve batismo em novembro. Não teve? Teve. Foi o Ronei, a Isilda. Foi em novembro. Foi em novembro, não. Foi antes. Foi na festividade, no aniversário da igreja, não foi? Não sei, o pastor Marcelo está aí. Um pouquinho antes. Mas teve? Sim, claro. Teve, sim. Então, mas isso eu não estou entendendo. Não, é porque eu ia fazer em novembro. Você não podia fazer antes? Não, eu queria fazer em novembro. E aí eu fiquei esperando, mas aí, pô, se não teve mais. Você confundiu a data? Não, não entendi nada. Eu fiquei com a data do outro ano. Entendi. Eu falei, em novembro eu vou lançar. Mas aí em novembro. Esse ano. Tem que ser novembro? Não. Não. Não, aí não. Sim, para irmãs. Amém. Então, o próximo batismo. O próximo batismo, glória a Deus. Né? Apresentam falsas profecias. Isso é um perigo. Quando nós damos os dons, nós falamos sobre isso. Né? Apresentam falsas profecias. Isso é muito, porque nós estudamos que uma profecia ela tem 3 fontes. Lembra? Sim. Ou ela é do homem, ou ela é demoníaca, ou ela é de Deus. 3 pontos. Pode ter uma profecia. Se ela for de Deus, perfeito. Não, quando ela é de Deus, parece cativa, gente. É o discernimento. Você presta atenção. Quando não é, você não quer nem ouvir. Exatamente. Discernimento. É o discernimento. Você não quer nem ouvir. É o discernimento. A gente já até presenciou. Sim, já. Algumas vezes. Agora, outra falsa aqui, que tem muito na seita, que tem muito. Garantem salvação pelas obras. Eu vou bonzinho, fazer a obra social muito grande. Quem que faz muito isso? O Espírito, e faz bastante. Você sabe, eu tenho uma ressalva aqui, por exemplo, com relação à parte da igreja. Eu já falei isso. Nós temos uma falha tremenda na igreja evangélica brasileira. Nós não olhamos a área social. Está certo que é só Deus que tira mesmo a rua de dentro de uma pessoa. Né? Mas se você não tiver área social, você não consegue trazê-lo até a igreja. É uma falha nossa. É tremendo. Eu estive numa igreja, fiquei 21 anos numa igreja, onde tinha até dentista lá dentro, tinha consultório médico. Né? Mas era uma igreja grande, né? Então, vários pavimentos, etc. Tinha sala onde você podia dar um banho no mendigo, e sapatos de vários tamanhos, calça jeans, um blazer para colocar, camisa. Você dava um banho no passava na lanchonete, dava uma comida para ele, colocava ele na igreja. Olha só. Então, você muda a vida da pessoa. Né? Para ele enxergar que existe amor para ele aqui. E aí Deus entra, aí você vai trabalhar a vida desse homem através da palavra. Só Bíblia, 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 Bíblia. O que eu já vi de pessoas voltar para a família, a igreja procurar a família dele e encontrar
porque ele foi no desespero de perder, na briga com a família, ele se perdeu, roubaram os documentos, ele nunca mais voltou para casa. Porque eu já vi isso. Deus é Deus de restauração. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Nós tivemos um pastor lá em Osasco, ele era mesmo era Foi pastor o junto segundo comigo. pastor. Ele era Eu coloquei ele como segundo pastor. Pensa. Mas uma bênção, um homem maravilhoso. Já era um senhor. É maravilhoso. Tem uma história. Você vê que homem maravilhoso. Pastor. Você tem muitos? Tem muitos pastores. Olha. Tem muitos. Tem. Então, Pastor Milton, essa história. né? Deus é um Deus que restaura. Né? Nós estamos errando como igreja de Cristo. Estamos. Possui um conceito elevado de fraternidade restrito à própria seita. O que significa isso? Que todos os outros, por exemplo, não são irmãos. Só entre eles. Muito cuidado, porque a igreja... Puxa vida, nós voltamos naquele conceito. Lembra que Deus, quando olha lá de cima, todo mundo é igual, e existe quantas igrejas de Deus na Terra? O homem construiu denominações, paredes, tudo, placas e etc. Deus não. A igreja de Deus na Terra é uma só. E Deus não veio para criar a religião. Ele veio, né, exatamente para salvar e resgatar o homem. Pelo que aconteceu. Esse era o objetivo de Deus. A religião depois veio, tem uma religião do islamismo, que é uma religião. Tem do hinduísmo. Só que a verdade é o cristianismo. Então, olha, vai ficando claro, né? Vai ficando transparente, né? O chão que nós estamos pisando. Isso que eu quero chamar a atenção. A hora que você pisar num chão diferente, você vai saber. A hora que alguém falar algo distorcido, pelo que nós já vimos pela palavra do ano passado, pela base e estrutura que ganhamos, fala, opa, tem alguma nota desafinada aqui. Nesse violino aqui não está desafinado. Por quê? Porque nós temos o quê? Uma base. Outra, a base escriturística em algumas seitas é a Bíblia e doutrinas do fundador. Ele pega as regras e insere, né? Então ele coloca assim, ó, Jesus mais alguma coisa. Pronto, complicou. Ele usa, olha só, ele usa a Bíblia e regras dele. Vale a minha regra. Adicionou. Mas ele coloca a palavra para dar senso de verdade. Exatamente. Para dar credibilidade. Vem, aqui nós temos Bíblia, aqui nós falamos da Bíblia. Só que é Jesus mais alguma coisa. Olha, que coisa horrível, né? Nós vamos ver bastante, né? O livro traz bastante, traz os adventistas, nós vamos falar do espiritismo, traz bastante coisa. Acentuado espírito proselitista. Prosélito é o seguinte, proselitista é aquele que vai pescar no aquário do outro. É uma ideia, né? Como que seria? Os prosélitos naquela época seria assim, tinha o judaísmo e tinha o gentil. Seria o gentil que foi acolhido para viver dentro do judaísmo. Não seria o contrário. O cristianismo que tinha que buscar o judeu e trazer-lo lá. O prosélito é o caminho contrário. É o gentil que foi acolhido dentro do judaísmo. Por isso que chamavam os prosélitos. É o gentil no judaísmo. Eles não são judeus. O que eles querem? Né? Mas eles viviam lá. Agora, 9:23. Sério? Meu Deus do céu, passou. Né? Outro. Presença dos líderes carismáticos, novos profetas ou gurus. O que são gurus? Gurus são uns guias, líder espiritual que congrega seguidores, às vezes fanáticos, que segue, sabe, aqueles fanáticos? Fazendo o papel de guru, né? Que
Olha, é algo horrível. Tem muitos aí. Tem muitos. Lembra, por exemplo, assim, que eu falei de um caso, que passou no caso de um amigo meu da Igreja Batista daquela época ainda, e ele falou assim, chegou para mim, ele era muito amigo, falou, Luiz, passou um problema lá na minha casa, certo? Uma prima dele levou uma profeta para dentro da casa dele, e chegou logo no primeiro dia, chegou assim, olha, hoje Deus vai revelar tudo aqui, vai mostrar tudo, porque o meu negócio, eu falo direto com Deus. Jesus, eu já peguei, já amarrei ele no pé da mesa. Eu nem falo mais, mas sério, eu nem falo mais com Jesus. O meu negócio é direto com Deus. Jesus deixou muito claro, né? Quem vem a mim vai ao... Ninguém vai a mim. Senão, exatamente. Ninguém vai ao Pai. Diante do Pai. Quer dizer, as bases são sólidas. Ela cometeu todas as heresias que podia ao mesmo. Com uma frase só, ela conseguiu... Né? Ela falou da Trindade, tudo, tem heresias ali que é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela cometeu. Ela nem sabe o que está falando. Então, esses líderes, muitas vezes carismáticos, que eu estou falando, que muitas vezes eles predeterminam e têm a palavra final como homem. Sabe de que é a palavra final? Guarde isso no teu coração, hein? Guarde isto no teu coração. Pode ver, você já viu palavra de homem e agora não era a palavra final. Por quê? Porque prevaleceu a palavra final do teu Deus. Quem quase morreu, ainda está vivo. Amém? Que pena, né? Que pena que não dá para ir em frente. Então, mas nós temos algumas coisas para fechar e aí eu já entro. Aí, porque eu tive que montar essa base para começar a falar dos adventistas, falar agora falar do espiritismo, né? Eu quero falar de toda essa, né? Que é o que está no livro, o hinduísmo. Vamos abrindo, né? Vamos abrindo. Pelo menos eu quero falar do G12, que atingiu muito as igrejas batistas. Você tem assim que era até político, o G12, né? Isso aí foi algo que entrou no Brasil e causou um problema muito sério, né? Então, nós tínhamos que montar essa base, agora fica melhor para falar sobre as religiões, né? Eu ia comentar, pastor. Sim. No Natal, eu passei com meu filho e a família da minha nora. São todos evangélicos. Um Natal calmo, uma mesa, comemoração, o evangelho para a baixinha, todo mundo comemorando. E no Ano Novo, eu falei, a minha irmã, Dana, vem passar aqui, né? Você não pode estar sozinha. Eu falei para a Bela, vamos, né? Aí a Bela, eu queria passar em casa. Tá, filha, eu queria passar sozinha com você. Vamos, né? Aí fomos para a casa da minha irmã. Só que lá, onde o evangelho sou eu. E aí eu achei que na casa da minha irmã ia ser na casa dela, porque as minhas irmãs moram tudo no meu pai. Sim. Eu falei, foi na casa da minha irmã, beleza, porque assim, ela bebe a cervejinha dela, mas fica todo mundo conversando, não fica aquele som alto. Mas aí foi o quê? Foi lá na garagem, com o restante da família toda. Nossa, eu nunca me senti... Eu falei, nunca mais eu vou. Pastor, sabe como você se sentir um peixe fora d'água? Isso. Ver aquela Totalmente, não é? Aquele povo bebendo, e eu me sentindo mal, deu 10,5. Não é o meu mundo, né? Não tem nada com essa É o Salmo número 1, né? Quem lembra? Todo mundo conversando, bebendo, eu lá no meu cantinho, quietinha, bebendo um refrigerante. A Bela foi falando, deve ficar em casa. Nossa, eu não queria ter ficado em casa, né? Eu falei para minha irmã, 10,5, eu vou embora para casa. Aquilo começou a me incomodar de um jeito. Ela falou, não, você já está aqui,
fica aqui, não vai para casa essa hora, fica perigoso, já Sim. 11 horas, né? Aí acabei ficando, porque o meu sobrinho que ia levar, porque o Uber estava no futuro. O meu sobrinho que ia levar estava ali intertido com a namorada, tudo. Aí acabei ficando. Aí quando deu meia-noite, todo mundo comemorou, acendeu fogos, tudo. Eu procurei a Bela, falei, cadê a Beth? Aí fiquei no meu cantinho. Aí daqui a pouco ela veio, eu falei, filho, onde você estava? Eu estava orando. Eu só via demônios no meio desse mundo. Eu acredito em você. Eu falei, misericórdia. Aí eu só esperei eles acabarem de soltar fogo, comemorar. Eu falei para minha irmã, agora eu vou embora. Deu meia-noite e 20, eu falei, para casa. Aí meu sobrinho me trouxe. Eu falei, nunca mais. Faço sozinho em casa, que entregando a favela. Aquilo estava me incomodando de um jeito, um dia minha vontade era de sair e ir embora a pé. Opressão. Aí ela, mãe, eu via só demônio. E sabe que um só intercessão segura. Aí meia-noite ela foi orar. Exatamente, porque a oração é isso. Você não oral também. Exatamente. Porque nesses momentos, sabe o que resta para a gente? Exatamente aquela orar. Mesmo quando eu ia para minha mãe também, eles estavam todos lá fora, na escola e tal. Até mesmo por conta da minha cachorrinha que ela morre de medo. E eu lá dentro intercedendo, orando. Nossa, aquele povo dançando, eu olhava assim. Por que eu fiquei as músicas maravilhosas? Por que eu vim para cá? Se tivesse ido para o pastor. Você vê? Não é brincadeira, não. Vamos ficar em pé? Então vamos. Amém. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esta aula. Muito obrigado pela sua doce presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina em amor. Porque tu és um Deus verdadeiro. Mas a falso, aleluia, doutrina, o falso conhecimento existe nessa terra. Deus, então, venha, Senhor, aleluia, nos ensinar a andar nos teus caminhos, na tua verdade. Nunca permita, Senhor, que nós entramos em enganos. Nos ensina, Senhor, nos capacita, nos fortalece. Senhor, a nossa fé, o nosso crer, o nosso existir aqui nessa terra. Olha, Senhor, para cada um de nós. Senhor Jesus, porque nós queremos, Senhor, estar contigo e do teu lado. Mas, Deus, tem muitas pessoas enganadas. Tem muitas, Senhor, igrejas, Senhor, que carregam o teu nome, mas que não estão no teu propósito. Limpa, Senhor Jesus. Aleluia. Move, Senhor, as águas. Lava, sara, Senhor, essas igrejas. Porque o Senhor veio buscar a tua igreja sarada, curada, Senhor. Porque ela é tua igreja sobre a face da terra. Porque tu és um Deus salvador. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento de hoje, Pai. Em nome de Jesus, todos dizem... Amém. Glória a Deus.